Olá, vamos direto ao ponto. Os resultados do Brasil em avaliações educacionais deixam a desejar, né? Pois é. Um exemplo. Quase 60% das crianças na quarta série não atingem o nível básico de leitura esperado. Hoje a gente vai mergulhar num debate de especialistas sobre isso, sobre avaliação educacional no Brasil, usando fontes como Bernadette Gatti, Nércio Menezes, José Francisco Soares e também experiências do Senep. A ideia é entender por que tanta avaliação parece não gerar melhoria, sabe? O que pode ser feito. Exatamente. A gente está falando do SAEB, que é a nossa avaliação nacional, e do PISA, aquele exame internacional. E o começo de tudo é um paradoxo meio intrigante. Um paradoxo qual? A gente tem essas avaliações super detalhadas, né? Mas aí uma pesquisa mostrou que só 26%, veja bem, 26% dos professores dizem que conhecem os resultados do SAEB. Só 26%? Nossa, é muito baixo. Se a informação não chega em quem está lá na sala de aula, como é que a gente espera a mudança? Pois é. Como? Essa é a questão central. E não é só não chegar. Muitas vezes, essas avaliações, elas não vêm com recomendações práticas, sabe? O que fazer com aquilo. Ah, entendi. Fica só o diagnóstico, sem o tratamento. Isso, e pior, muitas vezes não se mapeia o que já funciona. Tem muita escola, muito município fazendo coisa boa, como o Sempec documenta, mas isso não entra na equação geral das avaliações. Faz sentido. E aí vem a crítica da Bernadette Gatti, que é bem forte. Ela pergunta, para quem servem essas avaliações gerais? Será que é mais para o controle, para a mídia, do que para ajudar a escola a melhorar de fato? Para ela, a avaliação deveria ser uma consequência da política educacional, sabe? E não a política em si. Essa ideia da avaliação como consequência é interessante. E comparando com outros lugares, como é que funciona? Olha, o Chile tem o SINCE. Eles tentaram estruturar mais, sabe? Tem dia nacional para discutir resultado, categorizam por nível socioeconômico. Parece organizado. Parece. Mas mesmo lá, eles enfrentam desafios de adesão, de engajamento das escolas. Então, talvez isso reforce um pouco a visão da Gatti, né? Para quem, no fim das contas, aquilo está servindo mais? É uma boa pergunta. Agora, pensando no que realmente influencia o desempenho do aluno. A gente sempre ouve falar daquela discussão, o peso da família versus o peso da escola. Sim, o clássico efeito família versus o efeito escola. E não dá para negar. A origem sociofamiliar, o ambiente cultural em casa. Isso tem um peso enorme. Com certeza, mas a escola também conta, né? As fontes que a gente viu falam que ela explica uns 20, 30% da variação no desempenho. Pode não ser a maioria, mas, poxa, parece bastante coisa para se trabalhar. Sem dúvida. E esse potencial ele pode ser ampliado. Tem um estudo, o Aprova Brasil, que é bem legal nisso. Ele achou escolas em áreas bem pobres, sabe? Mas com resultados ótimos. Sério? E qual era o segredo? Olha, algumas coisas se repetiam. Equipes de professores mais estáveis, sabe? Que ficam na escola. Projetos pedagógicos que tinham continuidade, uma aposta clara da escola no potencial do aluno e uma relação bem forte com a comunidade. Isso mostra que a escola pode, sim, fazer a diferença. Nossa, isso é animador. Mas aí tem aquele dado do Nércio Menezes que é chocante. A diferença entre a pior e a melhor escola pública em São Paulo equivale a mais de 4 anos de estudo. Como pode isso? É assustador. Mostra como a gestão interna, as práticas da escola fazem uma diferença brutal. E falando nesses fatores da escola, o tempo que o aluno passa lá se destaca muito. O tempo de aula? Isso. Alunos que ficam mais horas, tipo 5 ou mais, aprendem mais, mesmo quando você controla outras variáveis, sabe? O Menezes até levanta uma hipótese, meio polêmica. Qual? Que talvez mais horas de aula, mesmo que seja em turmas maiores, possa ser melhor do que menos horas em turmas menores. Uau! Isso vai contra o senso comum, né? De que turma pequena é sempre melhor. Qual a lógica dele? A análise dele, olhando os dados do SAEB, sugere que o ganho pelo tempo extra de instrução e atividades compensaria talvez o prejuízo de ter mais gente na sala. É algo para se pensar. Interessante. E outros fatores que aparecem forte, escolaridade da mãe, isso tem um impacto grande, as expectativas do próprio aluno sobre o futuro dele, a estabilidade dos professores que eu já falei, e o tipo de gestão, se o diretor é indicado ou eleito, por exemplo.
e o que surpreende por ter menos impacto do que a gente imagina. Olha, nos dados que o Menezes analisou para o SAEB, ter computador na escola ou o tamanho exato da turma, isoladamente pareceram ter menos impacto direto no resultado final de proficiência. Curioso. Isso leva a gente para os desafios maiores, né? A GAT, por exemplo, fala muito da falta de um currículo nacional básico que seja claro. Se cada um ensina uma coisa, como avaliar de forma justa? Exatamente. Fica difícil ter consistência. E junta isso com a necessidade urgente de melhorar a formação dos professores, tanto a inicial quanto a continuada, e as condições de trabalho, né? Salário baixo é um problema crônico. Sim. E a GAT também bate muito na tecla da falta de continuidade das políticas. Muda o governo, muda tudo. Aí não dá tempo de nada amadurecer. É o ciclo vicioso. Parece, então, diante disso tudo, o que os especialistas apontam como caminhos. Bom, José Francisco Soares, por exemplo, ele enfatiza muito a autonomia da escola, ter uma rotina bem definida e uma gestão que seja focada no aprendizado. Faz sentido, dá mais poder e responsabilidade para a escola. Isso. Outro ponto crucial é articular melhor as políticas. Educação não pode andar sozinha. Tem que conversar com assistência social, saúde, cultura, superar essa coisa de cada um no seu quadrado, sabe? Ter uma visão mais integral do estudante. Uma abordagem mais holística, exato. E o Menezes sempre traz a perspectiva econômica. Educação de qualidade é chave para diminuir a nossa imensa desigualdade de renda. Investir nisso é crucial para o país. Pensar de forma integrada, então. Bom, resumindo um pouco, a gente tem muitas avaliações, resultados que preocupam. E um debate grande sobre como fazer essas avaliações serem úteis de verdade. Isso. A melhoria parece passar por usar melhor esses dados, fortalecer a gestão da escola, talvez aumentar o tempo de aprendizado, definir melhor o que ensinar, apoiar mais os professores e conectar a escola com a comunidade e outras políticas. É isso. É por aí. O Menezes cita a ideia da Esther Duflo de buscar um círculo virtuoso. Pais que valorizam mais a escola, exigem qualidade. Isso pressiona por professores mais bem preparados e pagos, que ensinam melhor, gerando melhores resultados e assim por diante. Um ciclo positivo. Para a gente terminar, fica uma provocação. Se o histórico da família pesa tanto, e se até a nossa elite vai mal em comparação internacional, que mudança mais fundamental no jeito de ensinar ou na estrutura da escola a gente precisaria para não só subir a média, mas para diminuir de verdade a diferença dentro da própria escola? Nota final de todo mundo. Fica aí a questão para a gente pensar.